Bom, gente, tô tendo um probleminha no vídeo, mas eu já vou gravar. Olha, o que pode acontecer em relação ao submarino Titã? Eu gravei um videozinho e eu acabei apagando ele. Apagando não. Na hora que ele foi passar, a internet daqui é muito fraca. Pra... Dá para você conversar com os amigos teus pela rede social, dá, mas para passar vídeo não dá. Então é o seguinte, o que vai acontecer nessa investigação? Eu vou contar sobre a investigação e mais tarde eu vou postar esse vídeo aqui no canal. Primeira coisa, os Estados Unidos e o Canadá anunciaram investigação do submarino Titã. Anunciaram. O que pode acontecer nessa investigação do submarino Titã? E eu vou explicar. Olha, primeiro detalhe. O Canadá, ele anunciou a investigação. Então é o seguinte, o que vai acontecer? Vai ser chamado pessoas para prestar depoimento, vai ser realizado operações policiais para colher provas materiais e eles podem processar. Olha, quem que estava no submarino, o Titã? O dono da o criador da Ocean Gate. O dono da Ocean Gate. Então é o seguinte, o dono da Ocean Gate, ele não vai poder ser processado porque ele foi uma das vítimas. Mas alguns executivos da Ocean Gate vai ser processado. Eu não sei como é que é uma investigação nos Estados Unidos. Mas olha, uma investigação dessa daí, ainda mais envolvendo um submarino que ele desaparece no meio do oceano e explode depois e faz o que faz, é a minha opinião. É uma investigação muito séria que tem que ser feito. Olha, eu faz anos que acompanho esse tipo de situação e eu não sei como é que é uma investigação em relação à questão de desastre de submarino. Eu sei da investigação vamos supor, de queda de avião, a queda de um prédio, um atentado, ou talvez até ali, como aconteceu ali na Turquia, deles abrindo a ação de 130 pessoas presas pela destruição dos terremotos que teve numa cidade, em cidades lá. Eu sei como é que é essas situações, mas olha, situação do Ocean Gate, do submarino ali, é algo muito complicado porque primeira coisa, o Canadá deve ter visto alguma coisa ilegal para abrir uma investigação. Será que é por causa que o Titanic está em solo canadense? Porque acho que quando ele foi partir, ele foi partir e ele partiu e eu acho que ele bateu nesse bloco no Canadá. Esse bloco de gelo que abriu uma fissura bem grande no Titanic. Até então o Titanic não era a prova de choque contra um iceberg. E, gente, eu vou fazer. Quero ver, acho que até setembro, outubro. Vou ter que ver. Quero ver se eu consigo deixar nos especiais do pontapé inicial de um ano do canal, de 2 anos do canal. Eu vou fazer um especial sobre o Titanic. E eu vou falar sobre o Ocean Gate, o Titã. Olha, de uma coisa eu falo para vocês. O que não tá de errado ali naquele submarino e o que não tá certo também, porque tem o detalhe pequenininho também. Quando a história tava rolando lá no início, lá,
Eu tão logo me preocupei, porque eu entro num trabalho especial pro canal, de uma cobertura especial de um desaparecimento de um submarino. Eu não entrei com a tragédia, eu falei bem assim, aconteça o que acontecer, a semana que vem eu vou fazer um especial para vocês. E, gente, eu já tinha uma experiência do Ara San Juan, eu tenho uma experiência do Kursk, eu tenho uma experiência do Nerpa, tenho uma experiência de um submarino chinês que desapareceu em 2003 com 70 pessoas a bordo e todos morreram. Então é o seguinte, gente, eu tenho essas experiências com submarino. Ele não é um acidente que, vamos supor, todo ano, não é como se fosse um avião que cai, ou de repente um carro que capota, não. E esses acidentes com submarino, eles acontecem geralmente de 5 anos, 6 anos ou 7 anos, vamos supor. Não ocorre direto. Não é todo ano um submarino ele afundou em tal lugar. Não. São acidentes raríssimos. E por ser tão raríssimos, alguns acabam de maneira trágica. Gente, deixa eu contar para vocês uma história. Em 2005, não sei que cidade que foi, que eu vi a história de um submarino que ele estava navegando e tinha uma rede armada e ele entrou nessa rede e ficou preso. E as equipes de resgate vão procurar e com o mesmo drama. Procura que em poucas horas o oxigênio ia ser cortado. Eu acho que foi na semana, foi num dia antes do oxigênio acabar, que eles fizeram tanta busca e encontraram esse submarino preso numa rede de pesca. E eles tiveram que cortar essa rede para tirar o submarino, porque senão iria acabar o oxigênio e todas as pessoas que estavam dentro desse submarino, eles iriam morrer. Olha, gente, daí então é muito grave essa situação. O mais grave também ocorre na história também do Titã. Ocorre na história do Titã porque é o seguinte, o Titã, o que são as acusações gravíssimas contra o Sanguinte? Primeira coisa, o material. Tem um material lá e não sei quanto por cento de um material e quanto por cento de outro material. E eles usaram sim o material, mas não usaram tanto do material. E, ou seja, esse submarino era assim, dava para mergulhar para ir até o fundo do mar, mas não ir naquelas lonjuras lá. E, gente, quando eu olhei o submarino Titã, ele é um submarino pequenininho, pequeno, e alguns falam que diz que a busca dele foi uma farsa, diz que o submarino diz que já estava no fundo do mar, já implodido, e os corpos estavam como é que eu posso falar para vocês, já estavam em destroços, já estavam em pedaços no mar. Olha, gente, uma coisa eu vou falar para vocês. Na situação que eu acompanhei o Titã, quando eu olho aquele submarino numa profundeza daquela lá e trazendo ali os telespectadores ali vendo o Titanic, e eles desembolsaram um dinheirão. Sinceramente, olha, a minha opinião, a dita viaja sem volta. Dita viaja sem volta porque ali estava todo mundo ciente que se ocorresse algum problema, iria ser um problema bem grave, ia ser problema grave,
iria resultar nessa tragédia que resultou do submarino Titã implodindo e matando todo mundo. A empresa vai ser processada. Não sei se vai ter gente que vai ir para a cadeia, por causa que o fundador da Ocean Gate não vai responder um processo porque também está entre as vítimas. Mas o nome dele vai ser citado também nas investigações. E não sei se algum parente desse fundador não vai responder um processo. Bom, gente, fui, até mais.